O filme Aniquilação, 2018, dirigido por Alex Garland, constrói uma narrativa em torno da bióloga Lena, que integra uma expedição à misteriosa Área X, uma região onde as leis naturais parecem ter sido suspensas. A ambientação evoca um espaço intermediário entre realidade e delírio, onde os limites do eu se desfazem e o simbólico dá lugar ao indizível. Nesse cenário, cada elemento funciona como uma metáfora viva das forças psíquicas que operam no inconsciente, ressoando especialmente com conceitos da psicanálise freudiana e junguiana. A Área X representa uma espécie de condensação espacial da pulsão de morte, na medida em que promove a desintegração do sujeito sem finalidade aparente. Sob essa lente, o que se dissolve não é apenas o corpo, mas a coesão simbólica que sustenta o sentimento de identidade. A progressiva mutação dos elementos naturais ecoa o retorno do recalcado em sua forma mais bruta, promovendo um colapso da representação que remete ao traumático primitivo. Do ponto de vista junguiano, o território desconhecido funciona como exteriorização do inconsciente coletivo, onde arquétipos e figuras da sombra emergem na matéria viva. A Área X seria então um campo onde a individuação se dá por meio do confronto com aquilo que foi excluído da consciência. A jornada empreendida pelas personagens configura-se como rito iniciático, exigindo o abandono de estruturas egóicas rígidas para que uma nova totalidade possa emergir. A trilha sonora exerce papel fundamental ao instaurar atmosferas que antecedem qualquer elaboração racional. Em determinadas sequências, as composições de Salisbury e Barrow não ilustram o medo, mas o instauram como presença sonora do real. O uso de sons repetitivos e dissonantes cria uma tensão contínua que remete ao pré-verbal, funcionando como evocação de um tempo anterior à inscrição do sujeito na linguagem. A ausência de música em momentos cruciais amplia o efeito de estranhamento, expondo o espectador ao vazio sonoro que acentua o horror da cena. Tal suspensão opera como dramatização do horror vácuo e psíquico, no qual a ausência de significante evidencia o limite do que pode ser simbolizado. Esse silêncio não é neutro, mas carrega em si a densidade do não dito, atuando como contraponto à proliferação sonora de outras passagens. O figurino das personagens também desempenha função simbólica, ao ilustrar a progressiva fragilização das defesas psíquicas. Os uniformes militares, inicialmente marcados pela rigidez e funcionalidade, deterioram-se à medida que as integrantes da missão se desintegram subjetivamente. Essa transformação visual acompanha o colapso dos mecanismos de defesa, como racionalização e negação que sustentavam suas identidades anteriores. As mudanças cromáticas nas roupas de Lena indicam o deslocamento do luto reprimido para uma aceitação ambígua da perda. O contraste entre tons neutros e posteriormente a fusão com o negro do alienígena reflete o percurso da personagem em direção à integração com aquilo que antes era rejeitado. Essa transformação sugere a experiência arquetípica da Conjunctio Oppositorium, no qual os opostos se unem para gerar nova forma psíquica. Combinando elementos simbólicos, sonoros e visuais, o filme constrói uma linguagem própria para abordar a subjetividade em ruína. O espaço narrativo deixa de ser apenas cenário e converte-se em extensão da vida psíquica, no qual os limites entre dentro e fora se tornam indistintos. Essa estratégia permite que a aniquilação funcione como espelho do inconsciente, onde a destruição não implica fim, mas possibilidade de reinício. A configuração espacial de aniquilação desloca o espectador para um mundo em suspensão, onde a lógica ordinária cede lugar ao onírico e ao caótico. A Área X apresenta-se como um espaço de mutação constante, em que as formas vivas se reconfiguram pela lógica do desejo inconsciente. Árvores que respiram, flores com traços humanos e animais híbridos compõem um cenário que não obedece à causalidade, mas ao princípio do prazer e do processo primário. Tal desorganização dos elementos naturais encontra eco na concepção freudiana do inconsciente, como um espaço atemporal e indiferente à contradição. A vegetação mutante e os organismos instáveis representam informações do inconsciente, onde conteúdo reprimido retorna sem mediação simbólica. Nesse sentido, a Área X pode ser compreendida como representação externa de uma psique em colapso, atravessada pelo retorno das pulsões recalcadas. As fronteiras borradas entre as espécies e a constante transformação remetem à desintegração do narcisismo primário. A presença de figuras monstruosas como o urso, que incorpora a voz de uma das vítimas, dramatiza a fusão entre morte e memória, revelando a falência da diferenciação entre o eu e o outro.
Essa fusão aterrorizante ressoa com o conceito de angústia de aniquilação, na qual o sujeito teme não apenas ser destruído, mas dissolver-se sem deixar vestígios. Do ponto de vista junguiano, os ambientes da área X funcionam como manifestações da sombra arquetípica. O que emerge da floresta, dos rios e das ruínas não são apenas deformações biológicas, mas projeções de conteúdos rejeitados pela consciência. O espelhamento entre mundo exterior e mundo psíquico torna-se absoluto, abolindo qualquer distinção entre interioridade e exterioridade. A natureza assume o papel de agente revelador da verdade reprimida. O farol, ponto final da expedição, constitui símbolo central da jornada psíquica. Sua arquitetura circular e isolada evoca o retorno ao centro, metáfora frequente nos processos de individuação. Dentro dele, o espaço se dobra sobre si mesmo e culmina no encontro com o duplo, figura que reúne a alteridade radical e a semelhança íntima. A cena da duplicação de Lena articula a tensão entre identidade e diferença, indicando que o outro está sempre já dentro do eu. O ambiente do farol assume ainda a função de útero simbólico, no qual se dá a experiência de morte e renascimento. A combustão do corpo do marido de Lena, documentada em vídeo, prefigura o destino de todos os que ali ingressam, uma dissolução absoluta da forma anterior em nome de uma nova configuração. Essa estrutura circular retorna ao imaginário do eterno retorno, onde fim e começo se entrelaçam sem possibilidade de resolução linear. A presença do cristal e das estruturas prismáticas dentro do farol alude ao processo alquímico de transformação da matéria bruta em algo superior. Tais formas geométricas aparentemente naturais indicam uma racionalidade estranha, não humana, que estrutura a mutação. A luz que emana delas atua como força de revelação, desestabilizando o visível e o invisível. Nesse ponto, o espaço deixa de ser cenário e torna-se protagonista da operação psíquica. A área X, com sua estética de sublime mutante, realiza uma transfiguração do mundo em metáfora do inconsciente. Ao distorcer o ambiente natural, o filme revela os mecanismos que sustentam a subjetividade, desnudando suas fissuras e potências. O cenário não é apenas onde algo ocorre, mas aquilo que ocorre, sendo ele próprio o teatro do desejo, da perda e da possível recomposição de um eu fragmentado. A personagem Lena emerge como um sujeito cindido entre o desejo de reparação e a culpa inconsciente. Sua decisão de adentrar a área X não se limita a uma motivação científica ou militar, mas configura uma busca de expiação frente ao colapso de sua vida conjugal. A traição ao marido, encoberta por sua aparência de racionalidade, constitui o núcleo recalcado que impulsiona sua jornada psíquica rumo ao desconhecido. A construção da subjetividade de Lena articula elementos do superego e do retorno do recalcado. Seu comportamento contido, quase clínico, contrasta com a intensidade afetiva de suas ações, indicando uma repressão rígida que se manifesta como racionalização. A área X funciona como condensação simbólica de seu conflito interno, onde o inconsciente toma forma externa para forçá-la ao confronto com o que nega em si mesma. Freud apontou que os sintomas neuróticos decorrem de compromissos entre desejos recalcados e defesas do ego. Lena parece movida por esse mecanismo, pois sua travessia é ao mesmo tempo científica e penitencial. O desejo de compreender o fenômeno se mistura com a pulsão de morte, revelando que sua expedição é um movimento duplo, busca de conhecimento e impulso autodestrutivo, como se apenas a destruição pudesse saldar sua dívida inconsciente. O encontro com o duplo no interior do farol opera como ápice da tensão psíquica que atravessa Lena. A figura que imita seus movimentos sem expressão nem fala é a imagem especular de sua própria alienação. Tal cena explicita a identificação narcísica com o objeto perdido, na medida em que Lena reconhece a si mesma como estranha, revelando a falência da coesão do eu. Esse momento encarna o desmoronamento da fantasia de controle. Na lógica junguiana, Lena representa o ego confrontado com o inconsciente coletivo. Sua jornada pela área X equivale à descida aos domínios da sombra, em que ela é forçada a integrar aspectos rejeitados de sua psique. O duplo que a persegue e a imita é também um arquétipo da alteridade interior, do feminino desconhecido que perturba sua autoimagem racional e científica.
O processo de individuação exige o confronto com esse outro que é ela mesma. O vínculo com Kane, embora motor narrativo, atua sobretudo como metáfora do retorno do morto-vivo. A figura que sai da área X e retorna ao lar é um simulacro de seu marido, evidenciando a impossibilidade de restaurar o passado. Lena, ao reencontrá-lo, reconhece não mais o homem, mas o reflexo de sua própria transformação. Nesse instante, o amor assume feição espectral, onde o desejo e a perda se fundem sem chance de reconciliação. A progressiva deterioração emocional de Lena, ainda que silenciosa, revela o efeito do colapso das defesas psíquicas. Sua resistência diante das anomalias da área X não é sinal de força, mas de uma adaptação inconsciente ao absurdo. Como se sua estrutura interna já estivesse contaminada antes mesmo da entrada na zona, sua resposta emocional denota não surpresa, mas familiaridade com o estranho, o que Freud nomeou Unheimlich. Ao final do percurso, Lena não emerge como heroína, mas como outro ser. Sua identidade é abolida em favor de uma nova configuração subjetiva. O brilho em seus olhos e no de Kane simboliza a contaminação irreversível pela alteridade radical da área X. Trata-se de uma metáfora da metamorfose interior, onde o eu não volta ao que era, mas subsiste apenas como traço de algo que foi perdido para sempre. A criatura alienígena apresentada no clímax da narrativa não pode ser compreendida como um inimigo clássico. Sua forma mutável, silenciosa e imitativa a distancia das figuras arquetípicas do monstro ameaçador. Ela não ataca por desejo, mas responde de modo especular à presença de Lena. Esse comportamento aponta para uma configuração psíquica baseada na duplicação, espelhamento e ausência de intenção, revelando o caráter não humano do inconsciente que representa. Freud descreveu a experiência do estranho familiar como uma irrupção do recalcado no campo do visível. A criatura funciona como manifestação plena desse fenômeno, pois sua aparência ambígua e seus movimentos que refletem os da protagonista produzem inquietação sem motivo evidente. Ela não comunica, mas responde, tornando-se um signo do que está fora da simbolização e, portanto, do que escapa ao controle do ego. Sua ausência de rosto e voz remete à figura do real, tal como conceituada por Lacan, aquilo que não se deixa simbolizar e cujo encontro causa angústia. Lena é colocada diante de uma entidade que não pode compreender, destruir ou assimilar. O embate com essa forma espelhada é menos um combate físico e mais um colapso das fronteiras entre sujeito e objeto. Trata-se de uma fusão temporária entre o eu e o inominável que o constitui. Sob a ótica junguiana, a criatura representa o arquétipo da sombra em estado bruto, desprovido de ética, linguagem ou razão. Ela não deseja, apenas existe e se transforma. Sua mimese não é ato de provocação, mas retorno do que foi excluído da consciência. Ao espelhar Lena, revela-lhe os gestos, os impulsos e os medos que compõem seu inconsciente mais arcaico, instaurando um processo involuntário de reconhecimento e integração. O comportamento não hostil da entidade evidencia sua função como espelho simbólico. Ela não destrói, mas força a protagonista a confrontar seu próprio vazio. Em vez de causar pânico, provoca estupefação, como se encarnasse o duplo freudiano que reaparece nos momentos de falência da coesão psíquica. Essa duplicidade sem intenção constitui o cerne de seu efeito perturbador. Ela é o eu que deixou de ser, mas que ainda persiste como sombra viva. A natureza da criatura recusa qualquer leitura maniqueísta. Não há maldade, apenas alteridade radical. Ela desestabiliza categorias convencionais de identidade, fronteira e autonomia. Sua capacidade de mimetizar, modificar e absorver parece aludir a um inconsciente coletivo em estado puro, um caos criador que reconfigura não só corpos, mas subjetividades. Trata-se de uma força que desafia a centralidade do humano, forçando o reconhecimento de uma nova ordem simbólica. A extinção da criatura pelo fogo não marca sua derrota, mas a conclusão de um ciclo simbólico. O gesto de Lena indica não um triunfo, mas um sacrifício, em que o sujeito destrói aquilo que já o constituiu. Tal ato não anula o trauma, mas o reinscreve na memória psíquica como marco de transformação. A criatura desaparece, mas seu efeito persiste, contaminando o corpo e o olhar da protagonista, agora marcada pela experiência do indizível. Ao final, o brilho no olhar de Lena e Kane sugere que a criatura não foi aniquilada, mas incorporada. Ela sobrevive como traço, como marca do real que não se apaga.
O encontro com a alteridade absoluta não levou à loucura, mas a uma reorganização do eu. A criatura não é o outro, mas o que o eu é forçado a reconhecer como parte de si. Assim, seu papel não é o de antagonista, mas o de catalisador de um processo psíquico irreversível. O filme opera como alegoria da decomposição e reconstrução da subjetividade diante de um trauma. A progressiva alienação dos personagens, somada à instabilidade dos corpos e à dissolução do espaço, denuncia um processo psíquico regressivo em que o ego perde sua centralidade. A incursão na área X funciona como metáfora de uma análise profunda, em que defesas são desmontadas e conteúdos recalcados retornam de forma inassimilável. O colapso da linguagem e das certezas científicas reforça o caráter inconsciente da experiência vivida. Tudo no interior da zona parece se submeter a uma lógica de deslocamento, duplicação e transgressão de limites. A ausência de explicações definitivas evidencia o fracasso da razão frente ao irracional que habita o psiquismo. Assim, o filme recusa a transparência e aposta na opacidade como expressão da verdade psíquica. A protagonista emerge da experiência profundamente alterada. O brilho em seu olhar e a ausência de respostas inequívocas sobre sua identidade sinalizam uma metamorfose interna, que não pode ser descrita em termos clínicos ou científicos. Ela retorna não como sobrevivente, mas como síntese instável do que foi aniquilado e do que se tornou. A transformação psíquica é aqui figurada como uma reorganização após o confronto com o indizível. Freud concebeu o trauma como uma excitação excessiva que não pode ser elaborada no momento em que ocorre. O filme dramatiza esse conceito ao posicionar Lena diante de um núcleo inassimilável de experiência. A repetição de gestos, a perda de referências temporais e a fragmentação da memória indicam que o sujeito tenta, sem êxito, simbolizar o vivido. Apenas ao fim, por meio da duplicação, ela consegue nomear e incorporar a experiência. A criatura, o brilho, a refração e a desintegração das formas operam como signos visuais do trabalho psíquico de luto e reconstrução. A área X não é um inimigo, mas um espaço simbólico de confronto com os próprios abismos. Não há moralidade nem justiça, apenas transformação inevitável. O que está em jogo não é a salvação, mas a reintegração de aspectos escindidos da psique que retornam como figuras híbridas e perturbadoras. A alienação dos personagens remete à dissolução de identidades fixas. Todos os que entram na zona são obrigados a confrontar aquilo que recusavam em si mesmos. Não se trata de um castigo, mas de uma travessia psíquica. O filme propõe, assim, uma experiência de autoconhecimento radical, onde o eu se desfaz para reaparecer como outro. A aniquilação, nesse sentido, não é destruição, mas deslocamento ontológico. Ao final, o filme deixa em suspenso a questão da autenticidade do eu. Lena é ela mesma ou uma cópia? Quem é humano ou duplicata? Essas perguntas não são respondidas, pois sua função é instaurar a dúvida fundamental sobre a unidade do sujeito. O que retorna da zona é algo que viu o que não podia ser visto, que sobreviveu a um contato com o real. Esse retorno assinala que o sujeito nunca mais será o mesmo, pois foi alterado em sua essência. Aniquilação apresenta-se como uma narrativa sobre o inconsciente em sua forma mais pura, informe, mutável, refratária à compreensão e à linguagem. Sua potência simbólica reside justamente na recusa de explicações racionais. Ao operar como uma jornada interior, o filme evidencia que todo encontro com a alteridade radical, mesmo quando devastador, carrega em si a possibilidade de uma reconstrução subjetiva. A aniquilação é, por fim, uma forma extrema de renascimento.